Olá família, sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série O Caminho, quando estamos mergulhando na vida, ministério, obras, milagres de Jesus e aprendendo diariamente, capítulo por capítulo, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem sido uma jornada incrível e nós chegamos hoje a Lucas, capítulo de número 7. Convido você a ler todo o capítulo 7 de Lucas e nós vamos dar um destaque, porque Lucas é um capítulo de fé. Aqui em Lucas 7 nós vamos ver Jesus trabalhando, falando sobre a fé. Por que isso? Porque o mundo invisível governa o mundo visível. O mundo espiritual é que governa o mundo natural. E em Lucas 7 nós vamos ver Jesus elogiando a fé de um centurião romano, um homem que lidera 100 soldados, que logo nos primeiros 10 versículos pede para Jesus ir até a casa dele, orar e curar um seu servo que está doente. O que a gente aprende aqui é que existem várias manifestações de fé, existem vários tipos de fé. A Bíblia vai nos ensinar isso. Tem fé morta, tem fé viva, tem fé operante, tem fé estática. E aqui o destaque está em Lucas, capítulo 7, versículo 9. A Bíblia diz assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele ouve as declarações daquele homem e ele vira para a multidão que o acompanha e diz: nem em Israel eu achei uma fé como esta. Se Jesus está elogiando a fé desse homem e dizendo que entre o povo judeu ninguém manifestou esse tipo de fé, isso significa que existem tipos diferentes de fé. O próprio Jesus chegou a dizer em Lucas 18, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? O apóstolo Paulo escreveu, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examine-se para ver se você ainda está na fé. Por quê? Porque no mundo espiritual não existe campo neutro. E eu vou voltar a repetir, o mundo espiritual governa o mundo natural, o invisível governa o visível. E a questão aqui é, que tipo de fé estamos desenvolvendo? Qual é a dimensão espiritual que nós estamos envolvidos? Ou você só está preocupado com as coisas do mundo material? A verdade aqui é que Jesus está nos ensinando que a nossa fé é o tópico mais importante da sua vida. O tópico mais importante que você deve destacar na sua vida é a sua fé. Como está a sua fé, a sua espiritualidade? Jesus está nos ensinando que o que chama a atenção dele não são pessoas talentosas, não são pessoas capazes. O que chama a atenção de Jesus são pessoas com fé, pessoas que creem na sua palavra e no seu evangelho. Por que Jesus destacou a fé desse homem? Ele só elogia a fé de 2 pessoas em toda a Bíblia. Uma das pessoas é esse homem. Por quê? Quero lhe dar 4 razões. Porque Jesus elogiou a fé desse homem e o que torna a fé desse homem a fé real. A primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é que a fé real é aquela que reconhece a autoridade de Jesus. É a fé que é colocada na pessoa correta. Quando Jesus está chegando à casa daquele homem, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele diz: Senhor, eu também sou um homem de autoridade e eu não sou digno de te receber na tua casa, na minha casa. Eu sei que o Senhor tem autoridade sobre o céu, sobre a terra, o Senhor governa tudo. O que esse homem está nos ensinando? Que a fé real, a fé viva, a fé correta é aquela que reconhece a autoridade de Jesus. Não é fé numa magia, não é fé numa correntinha de sorte, não é fé numa pulseira, é fé em Jesus. Você não precisa de um novo amuleto, você precisa colocar a sua fé na pessoa
correta. A pessoa correta é Jesus Cristo. Quem tem fé em Jesus não precisa de horóscopo, não precisa ler o horóscopo amanhã, porque ele sabe que aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, que é soberano, poderoso e venceu a morte, governa sobre a nossa vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse homem é que a fé dele reconheceu a autoridade de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a Bíblia diz que a fé dele era humilde. Humildade é a gente reconhecer que precisa de Deus, que depende de Deus. O grande pecado do ser humano é quando ele empina o nariz, acha que pode viver autônomo, independente daquele que nos dá o ar que respiramos, daquele que nos mantém vivos. E esse homem é tão humilde que ele diz: eu não sou digno de te receber na minha casa. A fé dele é destacada porque ela é uma fé humilde. Ela reconhece que precisa tanto de Deus, mas que não é digno de recebê-lo em casa. Então, o nome de Jesus é tão poderoso, a vida de Jesus é tão poderosa, mas nós precisamos ser humildes ao ponto de reconhecer que carecemos de Deus. Muitas pessoas vivem hoje como se não precisassem de Deus. E a verdade é que nós dependemos do Senhor. A fé real é aquela que é humilde e reconhece a nossa dependência de Deus. Em terceiro lugar, a fé desse homem foi destacada porque ela é uma fé que opera em generosidade. A Bíblia vai dizer aqui que os homens, os empregados, os judeus, amigos desse centurião, dizem para Jesus: vá até a casa dele, porque ele é um homem generoso e ele mesmo construiu uma sinagoga para nós. O que esse texto está nos ensinando é que a fé verdadeira, ela é ativa, ela crê em Jesus, mas ela também é generosa. A fé verdadeira nos impulsiona a doar, a repartir. A Bíblia está dizendo que ele construiu uma sinagoga para os judeus, uma igreja para os judeus. Então esse homem dá antes de receber. Ele tem tanta fé que ele primeiro doa, independentemente do que ele vai receber. Nós não doamos para receber, nós doamos porque já recebemos. A fé dele cria tanto em Jesus que ele crê que ele já recebeu tudo o que precisa, então ele doa primeiro. Você não oferta, não abençoa pessoas, não investe no reino de Deus para receber. Você doa, reparte, investe no reino porque crê que Jesus já tem nos dado tudo. A nossa fé precisa ser uma fé generosa, que doa primeiro, porque a fé real é aquela que é transformada em prática e reparte tudo aquilo que tem, porque a fé real sabe que tudo que recebemos não é para o nosso próprio consumo, mas é também para repartir com o próximo. Por isso que Jesus destacou a fé desse homem, porque ela reconhece a sua autoridade, ela é humilde, é uma fé que leva à generosidade e, em quarto e último, ela é uma fé que crê e aplica a palavra de Jesus. Ele crê e ele aplica a palavra de Deus. Ele disse para Jesus: diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Esse homem tem tanta fé que ele crê que se Jesus disser uma palavra apenas, Jesus não precisa ir na casa dele, Jesus não precisa visitá-lo, Jesus só precisa dizer uma palavra. Ou seja, esse homem reconhece o poder da palavra e aplica na sua vida. O poder está na palavra de Deus. A fé extrai o poder da palavra de Deus. Olha que lindo isso. Se Jesus liberar só uma palavra, tudo muda na sua vida. Mas você precisa crer e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Crer e entender que da palavra de Deus te dá o direcionamento, te dá o discernimento, o que você precisa para tomar as suas decisões. É basear a sua vida na verdade da palavra de Deus. É renovar constantemente a sua fé na palavra de Deus, aplicar e obedecer a Bíblia na sua vida. É receber as armas espirituais que estão na palavra. Então hoje o que você precisa crer
e aplicar a palavra de Jesus na sua vida. E crer que se Jesus liberar uma palavra, tudo está resolvido. A última palavra na sua vida não vem do banco, não vem do médico, não vem do chefe, não vem do seu parente, ela vem de Jesus. Basta uma palavra dele e tudo muda. Então creia e desenvolva uma fé real. O que a gente aprende aqui é que fé é como um músculo que precisa ser desenvolvido, não é algo estático, paralisado. A fé real reconhece a autoridade de Jesus. É só Ele que salva, só Ele que liberta, é dele que você precisa. A fé real é humilde, reconhece que nós precisamos de Deus. A fé real nos leva à generosidade, a repartir, a doar, a pensar no próximo. E a fé real crê e aplica a palavra de Deus na nossa vida diária. Que essa seja a nossa fé. Eu convido você a desenvolver essa fé e você vai ver que uma única palavra de Jesus já muda tudo na sua vida. E Jesus disse: pode ir, e aquele homem foi curado com uma palavra de Jesus. Receba hoje uma palavra de Jesus de bênção na tua vida e todo o seu quadro pode ser revertido. Creia nisso e lembre, o mundo espiritual governa o natural. A fé é o tópico mais importante da sua vida, porque ela te leva a ver o invisível, a receber o improvável. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, que Deus anime a sua fé nesse dia. Um forte abraço, até o próximo vídeo da nossa série O Caminho.